Aqui uma carta muito interessante do Rebbe dirigida a um Hassid que ele escreve. Assim escreve o Hassid ao Rebbe que ele vem se empenhando e vem se esforçando com o objetivo de meditar durante a reza. E ele já vem fazendo isso há algum tempo, porém, na prática, ele sente que isso não está surtindo nenhum efeito sobre si. Isso não está produzindo nenhum resultado. Ele não sente que, de alguma maneira, com todo esse esforço, com toda essa meditação, ele tem se tornado uma pessoa melhor, ou tem conseguido aprimorar o seu caráter, ou refinar sua personalidade, etc. Parece que isso está sendo em vão e, portanto, inefetivo. Escreve para ele o Rebbe o seguinte: isso que você diz, que toda essa meditação prévia, anterior à reza, não tem valia de nada, está sendo válido, o Rebbe diz absolutamente isso não procede. Isso não é correto, isso não corresponde, portanto, nem deve ser dito, você nem deve dizer e pensar assim. Porque uma vez que de fato você está meditando e refletindo sobre assuntos espirituais elevados, sobre ensinamentos racídicos que trazem, são chamados de Divrei Elokim Chaim, palavras vivas de Deus, palavras divinas, assuntos divinos que nos foram transmitidos através dos nossos sagrados mestres, os nossos rebes, nossos mentores espirituais, que suas palavras sempre são palavras vivas, né? Por mais que eles já faleceram, mas seus ensinamentos permanecem conosco e são palavras vivas, cheias de espiritualidade, de divindade. O Rebbe diz, não há dúvida que meditar e refletir sobre essas palavras, sobre esses ensinamentos, sempre vai surtir e produzir um efeito. O Rebbe diz, seja nessa encarnação ou outra encarnação, mas aqui o Rebbe não está falando de encarnações ou reencarnações em outras vidas, mas se fala que às vezes de imediato algo não surte efeito em termos espirituais, naquele momento, naquela situação. Aqui outra encarnação, entre aspas, num outro momento, numa outra situação, e às vezes nós temos, nossa vida dá muitas voltas, e nós temos diversas situações, aquilo que às vezes nós pensamos que foi improdutivo num determinado momento, muitas vezes nós vamos perceber o quanto esse conceito nos ajudou, o quanto essa meditação serviu para nós, ou nos fortaleceu numa outra situação. Pode ser daqui a algumas semanas, e às vezes pode ser até daqui a alguns anos, mas o Rebbe diz, se tratando aqui de coisas abstratas e espirituais, não são coisas mensuráveis que a gente pode avaliar de imediato, ou achando que, olha, surtiu efeito ou não surtiu efeito, está produzindo resultado ou não. Isso não é uma contabilidade de imediato. Mas o Rebbe fala, por ser algo abstrato e espiritual, talvez a gente não consiga mensurar e perceber o impacto positivo que isso tem sobre nós de forma instantânea, mas o Rebbe assegura, diz esse Hassid, tenha certeza absoluta, que mais cedo ou mais tarde você mesmo vai perceber o quanto isso lhe está sendo útil, e o quanto isso é produtivo e efetivo, e o quanto é importante para alimentar a nossa alma, a nossa fé, fortalecer nossa espiritualidade. Portanto, mesmo que esse homem estava inclinado a deixar de lado essa meditação, porque ele achava que está perdendo tempo ou gastando energias à toa, já que isso não está adiantando nada, o Rebbe fala para ele, Chas v'Shalom, Deus nos livre, não interrompa essa prática, não pare de meditar, continue refletindo sobre esses assuntos espirituais como você vinha fazendo, e não considere de forma alguma que isso é inefetivo, que isso não vale nada. Apenas saiba que, por se tratar de coisas abstratas, espirituais, nem sempre nós percebemos a olho nu o seu efeito, o seu resultado de imediato. Mas o Rebbe diz, isso não significa que não está presente. Isso está presente, produz um efeito, produz um impacto, portanto, continue a meditar, porque isso é algo não só que vale a pena, importante, mas até algo indispensável.